Seja bem-vindo a mais um programa Fala Sebrae. Eu sou Anderson Cunha, consultor Sebrae, e hoje eu estou num espaço diferente. A TV Inova Santa Catarina trouxe a gente diretamente para a agência de atendimento do Sebrae Florianópolis. E 2025 chegou e as dúvidas começam a surgir. Como que eu posso fazer deste ano o ano de maior faturamento, maior lucratividade? Temos vindo falar sobre vários pilares, estratégias sobre como alavancar o seu negócio. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma coisa chamada pitch de vendas. Isso mesmo, vender virou uma arte. Antigamente, você tinha uma noção de que vender era aquele momento em que você tinha que empurrar um produto. Exatamente. O cliente vinha com um desejo e você oferecia um produto para ele. Quantas vezes você já foi numa loja e aquele vendedor te vendeu aquilo que ele queria, não aquilo que você precisava? Levanta a mão. Pois é. Mudou. Justamente a estratégia de venda está ligada diretamente agora à necessidade, dor e desejo desse cliente. A grande técnica de fidelização é você atender a essa necessidade, entregar um produto que gere uma solução para aquela pessoa. Pois bem, como é que eu consigo agora, numa conversa rápida com o meu cliente, gerar a atenção? Principalmente você que é prestador de serviço e que não tem um produto tangível para demonstrar para o seu cliente. Como é que eu gero o interesse? Pois bem, uma coisa é o pitch de vendas. Já ouviu falar? Esse pitch tem que ser uma coisa rápida. Em 90 segundos, 30 segundos, eu tenho que gerar o interesse da pessoa em conhecer o meu produto ou serviço. Como é que eu faço isso? Existe uma estratégia, Anderson? Sim. O pitch de vendas, ele é montado em pelo menos umas 3 etapas. Primeiramente, você pode falar sobre a dúvida ou trazer um problema que é comum para o seu cliente. Isso a gente chama de punch. É como se fosse um soco, literalmente, que gera um gatilho de atenção, curiosidade. Exemplo, você pode chegar e falar: 80% das empresas, 50%, quebram no primeiro ano. E aí, você quer fazer parte dessa estatística? Quando você gera essa curiosidade, você começa agora a transformar a sua solução. Se você já passa por isso, você não quer fazer parte dessa estatística, nós temos a solução para você. Se você está buscando isso, pense no detalhe 1, 2, 3. Comece a falar um pouco agora da sua solução. Importante, não enche a pessoa de benefícios. Quantas vezes você já foi em algum lugar e a pessoa que estava lhe vendendo começou a falar de todos os benefícios daquele produto ou serviço e você pensou: que saco, estou perdendo meu tempo aqui. E você não prestou atenção naquilo que realmente precisava. Pois é, esse tipo de estratégia é muito comum entre os vendedores. E ao fazer essa conexão, você tem um problema sério com o cliente. Então você tem que se preocupar diretamente em como solucionar aquele problema, fazer a conexão com o cliente. Gerou essa necessidade? Não fique preocupado com relação a isso. Quando você gera necessidade, não tente já vender automaticamente. Comece a entender um pouco mais sobre o negócio do seu cliente. Entendendo a história dele, a origem, crie o que nós chamamos de rapport, conexão. Comece a fazer os mesmos gestos que aquele seu cliente faz, mantenha a sua voz no mesmo timbre e tom que o cliente também utiliza. Nós vendemos e acabamos comprando de pessoas semelhantes a nós. Então, essa é a principal estratégia dentro de um pitch de vendas. Além disso, você precisa demonstrar agora, como item 3 da etapa de construção do pitch, o valor. O que é isso? O que o cliente vai ganhar se ele adquirir o produto ou serviço, ou o que ele vai deixar de ganhar se não adquiri-lo. Dessa forma, você consegue trazer o cliente mais próximo de você. Entendendo o que ele precisa, agora começam os gatilhos mentais para convencimento. Gatilhos esses que você pode utilizar desde escassez, gatilhos de reciprocidade. Então, pense agora que a sua venda é algo estratégico
e que vai depender justamente do comportamento humano. Você já pensou uma coisa? Quando começa a necessidade de um rapport, de uma conexão, você não conhece a pessoa? Quem aqui já fez aquele momento de quebra-gelo com seu cliente que nem conhecia e pensou, nossa, falei algo errado, a venda foi por água abaixo? Pois é, nosso desafio para você é começar a conhecer mais esse cliente, se colocar no lugar dele. Existem ferramentas hoje de inteligência artificial e também de assessment que você consegue, só pelas redes sociais do seu cliente, identificar qual é o perfil comportamental dele. E aí, já utilizou uma dessas ferramentas? Caso não, você pode ir diretamente ao Sebrae e a gente consegue te dar orientação de como utilizar essas ferramentas de maneira estratégica. Pois bem, falamos do pilar de vendas. Vamos agora falar também sobre o pilar pessoas. Afinal, nós compramos de pessoas. Todas as operações são feitas de pessoas para pessoas. E uma das maiores dificuldades que o cliente Sebrae, seja MEI ou outro nível de empreendimento tem, é como motivar a sua equipe. Pois bem, motivação e produtividade são essas as principais dúvidas. Como é que eu cuido, primeiramente, da motivação? Muitos clientes dizem para nós, eu ofereço benefícios, eu faço uma série de negociações para que eles se sintam motivados. Não. Motivação é uma ação que vem de dentro. É um motivo que gera a ação. Portanto, empresário, você não motiva ninguém. Você pode incentivar aquela pessoa, você pode gerar um estímulo, mas a motivação vem dela. Por isso é importante, dentro de uma pesquisa de comportamento humano, você entender o que motiva o seu funcionário, principalmente com relação ao perfil de aprendizado dele. Anderson, como que é isso? Assim, perfil de aprendizado, todo mundo não aprende da mesma forma? Não. Hoje a gente sabe que existem 4 perfis de forma de aprendizado. O primeiro perfil deles é justamente o visual. Pelo menos 80% da população tem muito forte esse tipo de nível de aprendizado, que é aquele que aprende através de vídeos, imagens, que movimentos aleatórios tiram o foco direto dele. Então, se você tem esse tipo de perfil trabalhando com você, evite ter espaços onde muitas pessoas circulam, porque a todo momento o foco dele vai para o movimento e ele vai ter uma grande dificuldade em entregar algo em tempo. Esse tipo de pessoa é motivada para trabalhar em espaços fechados, onde ele pode se focar em determinado tempo e depois sim aproveitar o ambiente que deve estar harmônico para gerar o foco para ele. Agora, se eu tenho uma pessoa que é auditiva, como é que isso funciona? Pessoas auditivas, elas tendem a pegar sons. Portanto, muitas vezes elas trabalham com música, com fones de ouvido, para que elas possam ter foco direto ao seu negócio. Não as impeça, porque é essa forma que ela consegue ter de foco. E aí temos também as pessoas sinestésicas, que são aquelas que aprendem fazendo. Então não basta você entregar um manual, um vídeo de orientação. Você tem que chegar a essa pessoa, pedir para ela fazer o que você passou de orientação, corrigir com ela e pedir para refazer. Está vendo que motivar uma pessoa para gerar produtividade consiste em você entender ela? Aconteceu com um cliente nosso no Sebrae. Ele trabalha com prestação de serviço de terceirização de mão de obra de trabalho e esse nosso cliente queria ensinar o seu funcionário a guardar a caixa de ferramentas. Pois bem, ele, pelo seu nível de conhecimento, pela sua maneira de trabalhar, simplesmente pegou a caixa de ferramentas, mostrou como que deveria ser guardada e saiu. E toda vez ele reclamava que o funcionário não guardava da maneira adequada. Nós o questionamos, você tirou uma foto de como ficaria a caixa arrumada e colou na contracapa dessa caixa? Não, não fiz. Se tivesse feito isso, para uma pessoa visual, o problema estava resolvido. Bastava ela guardar nos locais adequados. Você gravou um vídeo ou fez algo que a pessoa pudesse rever, ouvir, para poder aprender? Também não. Pois é. E você pediu para a pessoa guardar novamente a caixa, fez os ajustes
E mostrou novamente como? Também não. Então, entenda, empresário, sempre que você quer ter produtividade e motivar a sua equipe, você tem que entender como que aquela pessoa acaba trabalhando. Essas são algumas dicas para você, empreendedor catarinense, em como melhorar a forma de relacionamento das vendas e também com seu público. Até mais!